Emalabala xeriande, canta labalasturi. Glória a Deus, pode se sentar. Deus abençoe. Essa canção, ela veio ao meu coração, que eu quero ministrar com você hoje, falando exatamente sobre a importância da presença de Deus nas nossas vidas. Não sei quantos estavam aqui na quarta-feira, na noite mais inspirada. Quantos estavam aqui? Pastor Jefferson ministrou palavra. Que palavra, né, gente? Jesus amado. Você não assistiu? Você não pôde estar? Te convido a assistir. Deus vai falar com você. E eu estava ali no meu canto, como de costume. E ele ministrando e falando sobre o testemunho dele, veio um temor no meu coração. Que temor, Esther? Eu comecei a me imaginar sem a presença de Deus. Eu falei, Senhor. Porque o testemunho dele era para ele ter morrido e ele não morreu. E eu fiquei pensando, às vezes nós temos tantas oportunidades de estar na presença e às vezes a gente não valoriza como deveria. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida porque eu quero passar uma eternidade contigo. Só que muitas das vezes eu e você estamos tão preocupados com a nossa vida aqui, que nos esquecemos que há uma vida na eternidade para viver com Ele. Só que para nós vivermos essa vida na eternidade com o Senhor, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Ele aqui. O relacionamento com Deus, a vida com Deus, ela precisa ser iniciada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser mantida, é aqui. E às vezes nós não nos atentamos para isso, queremos chegar lá. Declaramos e dizemos ao Senhor, a tua presença é tudo que nós temos. Mas enquanto nós temos a presença dEle aqui, não damos o devido valor à presença dEle, entende? A arca na casa de Abinadab não representava nada. A arca na casa de Obed-edom representou tudo. Aí você para e fica pensando, Senhor, mas que vida então é essa que eu preciso levar? Que vida então é essa que eu preciso ter? A Bíblia é o teu manual. A Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. O que é santidade? É um processo, igreja, contínuo de separação. É um processo que eu e você estamos e precisamos nos conscientizar de que precisamos buscar essa santificação todos os dias. Hebreus vai falar isso para nós. Se possível, tende paz para com todos, sem a qual é santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Só que muitas das vezes nós vamos nos envolvendo nas coisas terrenas, vamos nos envolvendo em sentimentos malignos, vamos nos envolvendo em conversas, vamos nos envolvendo em situações que sorrateiramente vamos roubando e vão nos tirando da presença de Deus. Mas Deus me traz aqui nesta manhã para dizer para mim e para você que Ele tem prazer em estar com você, que Ele quer se revelar a você. E como é que você recebe, como é que nós recebemos e conseguimos atingir esse nível de enxergar e contemplar Deus? Se separando. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 16. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim. Talvez você se pergunte, fale, Senhor, mas que vida é essa então que eu preciso levar? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus, igreja, ela é bússola para mim e para a tua vida. A palavra de Deus, ela aponta o caminho e a maneira como é que eu e você precisamos e devemos viver. Nós estávamos na formação de pastores e líderes na nossa sede com o nosso bispo.
E uma das coisas que ele começou a pontuar é que se a palavra de Deus ela não causa nenhum tipo de constrangimento em mim, não causa nenhum tipo de constrangimento em você, nós precisamos começar a avaliar algumas coisas. Porque a palavra de Deus ela tem que gerar em mim, ela pode gerar em mim constrangimento, mas o constrangimento vai gerar arrependimento. E arrependimento vai gerar mudança de vida, mudança de atitude, mudança de caráter. O que é que a palavra tem surtido em você? Qual constrangimento a palavra tem trazido no seu coração? Porque a gente sabe. Quando a gente erra e quando a gente acerta. Eu costumo dizer, pastora, que o Espírito Santo de Deus, ele pega e fala, opa, ele liga uma luz, opa. E traz um termômetro. Então eu quero nessa manhã te conscientizar disso. Que a vida que nós decidimos um dia entregar ao Senhor Jesus, ela não tem que ser vivida do jeito que eu quero. Ela não tem que ser vivida do jeito que você quer. Ela tem que ser vivida conforme a palavra de Deus ela fala. É óbvio, igreja, que nós não vamos conseguir a perfeição. É óbvio que nós não vamos conseguir acertar em tudo. Mas é bem certo que o nosso posicionamento, que as nossas decisões vão nos apontar para onde nós queremos ir. Se você e eu queremos chegar lá, nós precisamos tomar decisões certas aqui. Aí olhando para a Bíblia, Deus me fez lembrar de Daniel. Abra sua Bíblia comigo no 1º capítulo. Daniel capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos com você. Aleluia. Louvado seja Deus. Coloca para nós Daniel 1. Vamos ler o versículo 8. Cabia ler o capítulo inteiro, mas a gente não tem tempo para isso. Depois na sua casa você leia. O 8 vai dizer assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A história vai nos dizer, você conhece, eu quero pincelar aqui com você, que o contexto da história é que eles haviam sido levados cativos para a Babilônia, que dentro dessa escolha do rei Nabucodonosor, Daniel e seus amigos, eles vinham de uma linhagem real e eles estariam sendo preparados para servir ao rei. Eles estariam sendo preparados para servir na presença do rei. E a condição para servir na presença do rei era que eles comessem uma ração, uma porção que vinha da presença do rei para eles. Mas o posicionamento de Daniel foi o seguinte: olha, eu não quero nada do que venha do rei. Eu não quero me contaminar com a comida e eu não quero me contaminar com a bebida. E a preocupação de quem estava preparando era, mas olha, era tão grave isso, igreja, que a preocupação do cara que estava preparando Daniel, ele vai falar assim: se eu apresentar vocês e vocês estiverem piores dos que os outros, eu posso morrer. Porque a função dele era preparar aquele Daniel para estar perfeitamente diante do rei. Então não era, às vezes a gente olha e lê e fala, mas foi simplesmente se privar de algumas coisas. Não, era uma questão de vida ou morte. Era uma questão que Daniel ele foi muito ousado em ter uma convicção tão grande no coração dele de falar, eu não vou me contaminar e eu não vou estar pior do que os outros, porque o Deus que eu sirvo é Ele que vai me sustentar. E ele resolve tomar essa decisão. E no final desse desafio, eles não estão piores dos que os outros. Você conhece a história.
Eles estão ainda melhores do que os outros. O que eu quero dizer com você nesta manhã? O teu posicionamento diante do Senhor em não se contaminar, em ter uma vida separada, em ter uma vida santa, não vai te afastar de Deus, ela vai te levar mais para perto de Deus. Deus é o Deus que vai te honrar. Porque muitas das vezes na nossa trajetória nós vamos ter que romper com algumas coisas na nossa vida. Nós vamos ter que dizer não para algumas coisas que não nos cabem mais. Nós vamos ter que nos levantarmos de algumas mesas para viver uma vida separada para o Senhor. Você entende? Que Deus nesta manhã está nos chamando para estar mais perto dEle. Mas para nós estarmos mais perto dEle, nós precisamos ter um posicionamento, como nós lemos na palavra, firme diante dEle. Ainda que nos custe nos privarmos de algumas coisas. A atmosfera que nós vivemos aqui nesta casa, gente, na igreja, que igreja, Esther? Igreja Cristã Mundial. Eu não estou falando agora da igreja, sabe, coletiva. Eu estou falando agora especificamente da denominação. Fica mais fácil para você entender. É algo tão especial. Se você conseguisse entender que aquilo que Deus ele tem derramado nesta casa, neste lugar, é algo tão precioso, eu e você daríamos mais valor à presença. Deus resolveu escolher um povo nessa cidade para derramar algo novo, para derramar uma porção e uma medida que só Ele tem para dar. Quem é que explica, igreja, o que aconteceu sexta? Quem é que explica o que aconteceu quarta? Quem é que explica? Eu costumo dizer, e é uma verdade que eu tenho no meu coração, não é sobre pessoas, é sobre quem Deus é. É sobre o que Deus faz através da vida das pessoas. Não são as pessoas, é o que Deus é. Pode ser você, pode ser eu, pode ser o irmão do lado, mas é sobre quem Ele faz. Mas nós precisamos nos posicionar, igreja. Hoje nós não temos mais uma fornalha para ser aquecida 7 vezes mais. Uma nação é chamada para adorar uma estátua. Uma nação é chamada para adorar uma estátua de um rei. Mas alguns resolvem não adorar. E eu e você hoje não temos mais uma fornalha, mas nós temos desafios diários. Lá no teu trabalho, quando alguém fala para você se corromper, quando alguém fala, não, é só uma mentira, não, a ciclano não vai ver, não, Beltrano não vai ver, é o teu desafio. Ainda que você seja lançado na fornalha, fale a verdade. É o teu desafio. Vou falar com as mulheres estão aí? Amém? Comprei um sapato novo, mas tem 100 lá no guarda-roupa. O marido que não é bobo nem nada, Tati. Sapato novo, não, eu já tinha. Você que não tinha prestado atenção. É o teu desafio diário. É nas pequenas coisas, igreja, entende? Não tem mais fornalha. O desafio deles era: ou vocês se dobram, ou vocês adoram, ou vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Aí eles recebem uma segunda oportunidade, porque na primeira eles permanecem de pé. Aí eles recebem uma segunda oportunidade. E falam assim, ó, agora vai ser aquecido 7 vezes mais. O desafio está maior, o desafio está a subir o nível do desafio. E eles se mantêm firmes. E o que eles falam para o rei é sensacional. Se Deus quiser livrar a gente, bem. Mas se Deus não quiser livrar, eles entendiam que a presença de Deus era tudo que eles tinham.
Se Deus quiser livrar, amém. Mas se não quiser livrar, amém também. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele é soberano. Ele não pede controle por conta de uma fornalha. Ele não pede controle por conta de leões. Ele não pede controle por conta de mar não se abrir. Não, Ele não pede controle. Tudo que Ele deseja de mim e de você é que nós venhamos como igreja nessa cidade, igreja onde Deus nos colocar, a termos uma posição firme diante dEle. Você vai ser desafiado. Estamos aí em época de declaração de imposto de renda. Você vai ser desafiado. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com alguém. Você vai ser desafiado a burlar a justiça, o sistema. Mas Deus está dizendo: mantenha-se firme na postura e na posição que Deus te colocou. Ele é o Deus que guerreia as nossas batalhas. Como é que eu e você temos nos posicionado diante dos desafios que nós temos vivido? A Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não chamou uma igreja para ser fraca, uma igreja para voltar atrás, uma igreja para se envolver nas coisas desse mundo. Paulo vai dizer a Timóteo, para ele não se envolver com as coisas dessa terra, para ele não se envolver com as coisas desse mundo. Como é que você tem vivido o seu relacionamento com Deus? Os nossos relacionamentos, eles precisam ser cultivados diariamente. Uma das coisas que eu brigo com o Alexandre é que o Alexandre, ele... Vou te expor, amor. É quem está mais perto. É que ele tem um defeito para mim, de repente para ele qualidade. De que a gente fala com ele, ele demora para responder. E mulher é acelerada. Enquanto ele está pensando em responder, eu já falei 1000 palavras. E tem vezes que a gente está meio chata, triste. Aí eu falo para ele, responde logo, você está deixando eu falar sozinha. Defeitos. Mas mesmo ele com os defeitos dele, eu decidi me relacionar com ele, ok? E eu preciso cultivar esse relacionamento todos os dias. Você está entendendo? Todos os dias eu preciso falar isso para ele. Amor, você precisa melhorar nisso. Amor, você precisa melhorar naquilo. Amor, eu tô junto. Amor, conta comigo. Amor, ora por mim. Você está entendendo? E o nosso relacionamento com Deus, ele também precisa ser desenvolvido. Como? Orando. Como? Senhor, eu estou assim, assim, assado. Pai, ajuda-me, Senhor, glória. Sabe? Como? Através da palavra. Como? Através da minha postura de viver uma vida separada com Ele. Esse relacionamento precisa ser desenvolvido. Não vai vir pronto, igreja. Às vezes a gente olha as pessoas e fala, meu, que legal, como é usado isso, aquilo, outro. Mas vai sentar para ver o processo. Vai sentar para ver o que Deus precisou trabalhar, o que Deus precisou fazer. Às vezes nós olhamos só o resultado final e não olhamos o processo. As pessoas olham uma igreja bonita. Eu estava falando isso para a pastora agora cedo. Igreja bonita, né, Carlos? Telão da hora. Né, Marcos? Outro nível. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre, igreja. Eu sou nova na casa, mas eu ouço histórias. E eu ouvi uma história, pastora, de alguém muito próximo da senhora, que um dia me falou assim, nós marcamos um culto de mulheres. Nossa, que propício falar isso hoje. Nós marcamos um culto de mulheres. E naquele culto, Deus faz trazer a memória hoje, pastora. E naquele culto estava a pastora e essa outra irmã. Não foi mais ninguém. Aí
A menina que estava com ela falou assim: não, pastora, eu vou embora. Aí a pastora virou e falou assim: não, nós vamos pregar. Eu vou pregar. Eu vou orar. Você vai louvar. E vai ser do mesmo jeito. Vai ser da mesma forma. Você chega num culto de sexta e vê 350 mulheres sentadas aqui, sedentas pela presença de Deus. Mas teve um processo, teve alguém que não desistiu, teve alguém que não se abalou com quantidade, teve alguém que decidiu pregar o evangelho. E é por isso que Deus honra. Não é sobre resultado final, é sobre posicionamento, igreja. O que é que tem que nos motivar? O propósito. O que é que tem que nos motivar a ter uma vida separada com o Senhor? O propósito que Ele estabeleceu na nossa vida. Não é em vão. Você pode ser lançado na fornalha. Você olha a história e você vai ver que eles foram lançados na fornalha, mas eles ficaram ilesos. Eles não foram atingidos. Quanto é que você está disposto a ter um posicionamento diante do Senhor? As pessoas querem os holofotes, mas não querem a sala de oração. As pessoas querem os holofotes, mas não querem dar, querem apenas receber. Mas a Bíblia vai dizer que melhor é dar do que receber. A gente usa isso muito para oferta, mas eu uso isso para a vida. O teu tempo, a sua intercessão, a sua oração. É melhor dar do que receber. Eu venho hoje nesta manhã na posição de serva para te servir. Para servir a igreja de Cristo. Para te dizer, ainda que você seja desafiado todos os dias a pecar, a estar longe do Senhor, a fazer coisas que não agradam a Deus, que entristecem o Espírito Santo, mantenha-se firme. Ainda que um ou outro diga a você: não está valendo a pena. Quanto mais você ora, mais as coisas acontecem na sua casa. Continue firme. Aí eu termino e caminho para o final dizendo... Preguei isso ontem. A respeito de uma mulher que tomou uma decisão no seu coração chamada Maria. A história vai dizer que Jesus estava na casa de Simão e que à mesa com ele estavam os discípulos, estava Lázaro, aquele que ele havia ressuscitado há alguns dias atrás. E o texto vai dizer que o Senhor Jesus, Ele desejou estar com os discípulos uns dias antes da Páscoa. Ele desejou, Ele quis estar com eles. Mas que uma pessoa, vendo Jesus sentado à mesa, ela decide no seu coração fazer algo inédito. Lembra do que a pastora ministrou aqui na oferta? Ela resolve fazer algo que ninguém havia feito, algo inédito. Ela resolve pegar um vaso e ela resolve derramar. Ela começa a derramar e ela começa a ungir o Senhor Jesus em adoração. Mas o que ela deposita, igreja, não é qualquer coisa. É um nardo precioso. É um nardo que valia aí quase um ano de trabalho. A Bíblia vai dizer que Marta está servindo a mesa e que Maria pega esse vaso e começa a adorar ao Senhor. E que ela não se contém, porque de repente ela solta os seus cabelos. Algo que colocaria em jogo a sua reputação, mas ela não está nem aí. Ela resolve soltar os seus cabelos e o texto vai dizer que ela começa a enxugar os
pés do Senhor Jesus. O que eu estou querendo dizer com você nesta manhã? Existem oportunidades que Deus Ele coloca diante de nós. E nós precisamos ter discernimento para saber o que fazer. Havia muitos na casa. Havia uma ceia preparada. Mas só uma resolveu adorar ao Senhor de uma forma inédita. O vaso de alabastro tem que ser quebrado, e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Quanto você foi perdoado? O quanto você foi amado? Igreja, precisamos nos preparar para chegar lá. Tem dia que não dá vontade de ir embora. Tem dia que dá vontade de falar, faz vigília. Mas vai chegar um dia que não vai ter mais horário, que não vai ter mais relógio, que nós vamos adorar junto com os anjos, declarando dia e noite a santidade dele. E o Senhor, Ele almeja que você chegue lá. O Senhor deseja, querido, Ele almeja, Marcelo, que você chegue lá. Ele está te esperando para chegar lá. Ebalabalasturiande canta labalachere. Rebalabalasturiande canta labalasturianda. Deus está levantando uma igreja para vencer desafios. Alguns em uns desafios que são em níveis menores e outros em níveis maiores. Ele está te dizendo, vão vir os desafios, vão vir. O pecado vai vir bater a tua porta, mas se você estiver posicionado, você vai viver uma outra dimensão com Deus. Desafios no teu celular. Desafios de ser seletivo. Desafios de sair de rodas. De escarnecedores vão vir. Vão te taxar. Vão falar que você é bobo. Vão falar que você é, desculpa o termo, idiota. Mas o seu posicionamento vai te levar para uma outra dimensão. Eles são jogados na fornalha. Olha a dimensão que eles têm. Olha as experiências que ele vive. Se você procurar na Bíblia todinha, você não vai encontrar ninguém que sobreviveu à fornalha e ninguém que viu a figura do quarto homem dentro da fornalha. Desafios nos levam a viver outras dimensões em Deus. Eles estavam passeando dentro da fornalha com o quarto homem. Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus se manifestou na fornalha, entende? Você entende? Deus é o Deus que está com você em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Essa semana eu e o Alexandre fomos desafiados a crer um pouco mais. E Deus usa o nosso filho. Não tem nada a ver com crente, com cristianismo, mas a semente está lá. Ele vira para mim e para o Alexandre numa situação que nós precisávamos tomar uma decisão. E o Alexandre, como sacerdote da casa, provedor, é natural que ele se preocupe. E ele preocupado, meu filho detectou isso nele. Falou, você está preocupado, pai? Vou usar a expressão dele, tá? Jovem. Tem jovem aqui? Eu também, gente, mentira.
Gente, vai para cima e vai dar certo. Vocês vão à igreja, vocês pregam sobre um Deus. É fé. O meu filho falando para mim. E dando chacoalhão. Somos desafiados todos os dias a termos um posicionamento diante do Senhor. Mas se nós resolvermos tomarmos uma posição diante dele, Deus vai nos honrar. Aí o que eu e o Alexandre fizemos? Vamos colocar o pé, depois Deus coloca o resto. Está nessa vibe aí. Está indo pela fé. Está indo crendo que Deus vai prover. Estamos nessa fé. Faz, Deus. Você pode se colocar de pé? Eu termino aqui. Não perde seu foco. O objetivo de Jesus sempre foi vir buscar uma igreja. O objetivo de Jesus sempre foi, João 3,16, enviar o seu único filho, por amor a mim, por amor a você, por amor à igreja. Ele veio para os seus, mas a Bíblia vai dizer que os seus o rejeitaram. E Ele nos deu o direito de salvação. Foi por conta disso. Por um dia querer ter a gente, ter a igreja com Ele para toda a eternidade. Foi por conta disso que Ele sofreu, padeceu, morreu, sofreu uma morte de cruz. Para ter eu e você. E o foco da igreja é terminar a eternidade com Ele. Igreja, vai ser o dia mais maravilhoso dessa terra. A igreja será arrebatada. E Ele voltará para buscar uma igreja lavada e remida no sangue dEle. Esse é o nosso objetivo. Tudo que nós fazemos aqui, igreja, é prazeroso, é gostoso. Nossa, as medidas e as porções que Deus dá. Mas a medida que Ele tem reservado para mim e para você é algo que você ainda não provou. É algo que ainda você não viveu. Se o desejo de estar com Ele por toda a eternidade tem estado amortecido no seu coração, e você tem se preocupado com tantas outras coisas, com carro, casa, trabalho, com a tua faculdade, eu não sei. Mas essas preocupações têm sido maior do que o desejo de você estar com o Senhor. Eu quero nesta manhã te impulsionar a rever as suas prioridades. Quando eu me converti, hoje a gente tem essa ferramenta que as mensagens ficam gravadas, né? Eu amo isso. E um dos meus sonhos, que eu sempre falei nas minhas ministrações, mas eu ministrava mais em louvor. E depois Deus vira uma chave, né, pastor? E eu sempre falei, eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos desejos. Mas o meu maior sonho e o meu maior desejo é me encontrar um dia com Ele na eternidade. Às vezes eu fico triste, sabe, igreja? Da minha mãe ter ido embora. Eu falo, ai, que saudade da minha mãe. No meu aniversário eu senti tanta falta dela. Que era alguém que me presenteava, eu e os meus irmãos, em todos os nossos aniversários. E o último presente foi um relógio. Que ela deu para mim, mas 2 irmãs, para as 3. E eu sinto falta. Mas sabe o que me conforta? É que ela venceu o último inimigo,
que era a morte. E que hoje eu posso declarar que ela está junto do Pai. E que um dia eu vou me encontrar com ela. Como é que tem estado o seu nível de saudade de um lugar que ainda você não pisou? Tem uma música da Gabriela que fala isso. Saudade de um lugar que eu ainda nunca fui, mas que eu sei que lá é o meu lugar. Feche os teus olhos onde você está. Ai, que saudade, Deus. Aumenta o nosso desejo nesta manhã, Senhor. Posso te pedir para você ajoelhar aí onde você está? Como igreja. Posso te pedir para você pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta o meu desejo, aumenta a minha vontade de estar contigo. Se você tem se envolvido, querido, querida, com as coisas desta terra e tem se perdido, tem perdido o foco, o seu foco de um dia estar com Ele, o seu foco de viver uma eternidade com Ele. Hoje é dia, hoje é amanhã de você voltar para o propósito pelo qual Ele morreu naquela cruz, por amor a você. Eu quero te dar alguns minutos para orar. Não fica preocupado. A gente não segue protocolo mesmo. A igreja já tem essa maturidade. Vai ser o dia mais maravilhoso dessa terra, Senhor. Vinde. Vinde. Vinde, benditos do meu Pai. Ele vai te chamar pelo nome. Ainda que você passe por desafios todos os dias, eu quero te dizer nesta manhã, neste dia, vai valer a pena, igreja. Vai valer a pena o lugar que Ele tem preparado para ti. O lugar que Ele foi preparar para mim, para você. Não se compara. Aquilo que nós temos vivido aqui nessa terra não se compara. Enche o seu coração nesta manhã de esperança. Encha o seu coração nesta manhã de fé. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Reconhecemos, ó Pai, o quanto nós precisamos, ó Deus, de estar com o Senhor. O quanto nós precisamos, ó Deus, de termos, Deus e meu Pai, sermos melhorados, ó Deus, diante de Ti. Nos ajuda, Deus, a melhorar. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. Você que já orou, vai se colocando de pé, em nome de Jesus. Isso. Isso. O diabo não desiste de você. Ele vai tentar contra a tua vida todos os dias. Mas eu quero te dar uma boa notícia.
o Senhor também não desiste de você. Ele te comprou, não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com um preço de sangue derramado naquela cruz. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: vai valer a pena. Paulo, vai valer a pena. Vai valer a pena, irmão, vai valer a pena. Vira para outra pessoa e fala: vai valer a pena. Enche seu coração nesta manhã, viu, Fabi? Vai valer a pena, vai valer a pena. Tati, vai valer a pena. Vai valer a pena, pastora, ministrar para um e hoje transbordar. Vai valer a pena, Eliana, vai valer a pena. Ei, querido, vai valer a pena. Vai valer a pena, Paula, vai valer a pena. Vai valer a pena, Ministério de Louvor. Vai valer a pena, Carlos. Vai valer a pena. Vai valer a pena, Mara. Vai valer a pena. Não é em vão. Ele foi preparar um lugar para mim e para você, e nós vamos desfrutar deste lugar. Vai valer a pena, igreja. Vai valer a pena. Oh, aleluia. Eu me propus essa semana orar por uma mãe de uma amiga muito chegada minha. E alguém que eu e o Alexandre a gente ama demais. Evacuando sangue, pastor. Internada. Desenganada pelos médicos. Esperando exame para fazer. Numa fila de espera terrível, eu me propus junto com uma outra amiga orarmos essa semana na madrugada. E colocamos ela em oração, crendo que Deus é um Deus poderoso. Quando foi ontem, minha amiga me mandou: obrigada pelas suas orações, minha mãe está de alta. Vai valer a pena, igreja. Cada oração que você deposita, cada louvor que você entrega no altar do Senhor, cada dia que você está aí na sua casa, que você decide parar tudo e falar: agora eu vou cultuar, vai valer a pena, porque Ele não está preso a quatro paredes, Ele está aí também. Oriel decanta lavalaxere, se movendo na tua vida, que não pode estar, mas que não vê barreiras para estar na presença dEle. Vai valer a pena. Levante sua mão mais alto que fala. Que você pode, eu quero te convidar a declarar: Senhor, aconteça o que acontecer, não importa os desafios que eu terei que enfrentar, eu vou continuar firme, firme, firme. Será que você pode adorar Ele nesta manhã? Será que você pode agradecer a Ele porque Ele te escolheu? Será que você pode agradecer a Ele porque Ele te escolheu? Você não é obra do acaso. Você não foi escolhido em vão. Você é escolha do Senhor.